Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para a nossa lição de domingo. O testemunho de João Batista é muito importante. Obrigado pelos comentários, por vocês divulgarem o nosso canal nas suas redes sociais, para os seus amigos. Isso é muito importante. Faça o comentário, acione o sininho e, se você é novo por aqui, se inscreva, faça parte da nossa família. Bem, vamos então para a nossa lição de domingo? O testemunho de João Batista. Como vimos na lição passada, o Evangelho de João começa com Jesus Cristo, a palavra, ou o Verbo, em sua existência eterna antes da criação. Mas, no mesmo prólogo de João Batista aparece como testemunha de Jesus. Alguns judeus da época esperavam dois Messias, um sacerdotal e o outro real. João ensina claramente que João Batista não reivindicava ser um desses Messias. Em vez disso, era uma testemunha única e verdadeira. Então leia João 1, 19 a 23. Como João Batista explicou sua identidade, seu ministério e sua missão. Vamos ler então João Batista 1, 19 a 23 na nova versão transformadora. O testemunho de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? E ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Então, quem é você? Perguntaram eles. É Elias? Não, respondeu ele. É o profeta a quem temos esperado? Não. Afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. O testemunho de João Batista foi direto, foi objetivo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Primeiro, quando a delegação de Jerusalém o veio interrogar. Segundo, no dia seguinte, quando ele identificou publicamente Jesus como Cordeiro de Deus. Terceiro, o terceiro dia, quando ele indicou em particular os dois dos seus discípulos quem era Jesus. O evangelista João tinha iniciado a sua narrativa evangélica com o relato do testemunho do precursor do messianismo, Jesus de Nazaré. O Sinédrio, a autoridade suprema dos judeus naquela época, foi quem mandou fazer as perguntas a João. Os líderes respeitavam a crença popular de que ele era um profeta e que talvez ele pudesse até ser o Messias. Isso está em Lucas 3,15. A extensão da influência de João é evidente pelo fato de que seu público incluía não apenas grandes multidões de pessoas comuns, mas também líderes religiosos. A excitação atingiu tal magnitude que o Sinédrio não conseguiu mais fugir do assunto. Os líderes reconheceram o direito de um profeta como porta-voz direto de Deus, de ensinar sem a sua autorização, uma vez que ele reconheceu a validade de suas credenciais. Em todos os outros casos, exerceram o direito de supervisionar todos os ensinamentos públicos. Embora alguns levitas estavam na delegação enviada,
A maioria era de saduceus. Então, esta delegação era composta de fariseus. Da mesma forma, mais tarde, foram os fariseus que perseguiram Jesus. Talvez tenha sido determinado que seriam os sacerdotes e levitas os que interrogariam João, porque seu pai era sacerdote e a sua mãe era filha do sacerdote. Isso está em Lucas 1,5. O próprio João teve a opção do sacerdócio e, portanto, poderia tornar-se professor. Mas os líderes judeus não estavam preocupados com a identidade de João como indivíduo, mas com sua autoridade para pregar e ensinar. Talvez a delegação esperasse, até certo ponto, que João fingisse ser o Messias. Sem dúvida, a sua pergunta refletia essa suposição, uma vez que a resposta de João foi uma negação categórica de tal afirmação: eu não sou o Messias, eu não sou digno de desamarrar as fivelas das suas sandálias. E João Batista então cita Isaías 43, no verso 23. Vamos reler. João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, prepare o caminho para a vinda do Senhor. Aqui em Isaías 43, o propósito divino era que quando Judá retornasse do cativeiro babilônico, ela fizesse todo o esforço para preparar a si mesma e as nações ao seu redor para a vinda do Messias. Um futuro glorioso aguardava a nação, pois o programa divino continuaria rapidamente e sem interrupção até que o Messias aparecesse e estabelecesse o seu reino eterno. O processo de preparação chegaria ao auge com a vida e o ministério de João Batista, a cuja obra essas palavras se referem especificamente. Da mesma forma, a igreja hoje tem o privilégio de preparar o caminho para Jesus Salvador, para que ele possa retornar à terra com poder e grande glória. Esta preparação, como no caso do antigo Israel, é dupla. Em primeiro lugar, consiste na transformação do caráter e, em segundo lugar, na proclamação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, de 6 a 12, para toda a humanidade. Bem, não perca a lição de segunda, o Cordeiro de Deus. Amanhã, se Deus permitir, e feliz semana!